Oi pessoal, sou a Bruna Braghini e esse é mais um vídeo do Clube do Artesanato. Hoje a gente vai fazer mais um maxi colar, dessa vez usando pérolas e fitas, para dar uma renovada no visual e com uma técnica um pouquinho mais difícil do que a gente viu no último vídeo. Esse aqui é o colar que a gente vai fazer. Ele tem duas camadas de pérolas em tamanhos diferentes, intercaladas com fitas de gorgurão. É importante usar a fita de gorgurão nesse projeto porque ela é mais firme e a fita de cetim não vai dar um acabamento muito bom e não vai aguentar o peso das pérolas, mesmo que elas sejam de plástico. Para fazer, a gente vai precisar de fitas de dois tamanhos. Eu usei uma fita de 7 milímetros e uma fita de 11 milímetros. As pérolas, a gente também vai usar em dois tamanhos e eu escolhi uma pérola pequena de 8 milímetros e uma grande de 12 milímetros. É importante usar uma pérola que tenha o tamanho igual ou um pouquinho maior do que a fita. Assim a gente consegue que ela apareça bastante no colar. A pérola pode ser de vidro, que essa aqui nesse caso é de vidro, ela é um pouquinho mais pesada, ou de ABS como essa, que ela é bem levinha. Eu tô misturando as duas, o efeito final é o mesmo, não tem problema. Vai da sua preferência, de quanto você gosta que tenha o peso do projeto. Para começar, a gente vai começar com a etapa das pérolas menorzinhas. Eu escolhi as fitas com uma tonalidade um pouquinho diferente para dar um efeito bem legal. A gente vai precisar de uma agulha bem fininha para que a pérola passe por ela e uma linha da mesma cor da fita. Para começar, a gente vai deixar uma partinha de mais ou menos 5 centímetros da fita, que é onde a gente vai juntar com a outra alça depois, e vai colocar a agulha bem no meio. Dá um nozinho aqui atrás. E vamos voltar uma vez para dar firmeza e esconder realmente o nó na hora que a gente for começar o trabalho. Vou pegar uma pérola, inserir na agulha e colocar bem justinho. Tá vendo que assim o nó desaparece por completo na hora que ele estiver trançado. O trabalho desse colar é bem simples. Eu tenho que fazer uma meia volta com a fita na pérola. Então, eu vou medir aonde chega o buraquinho da pérola, e inserir minha agulha novamente bem no centro da fita e puxar para o outro lado. Ele vai ficar assim, contornando a pérola pela metade. Daqui, eu já venho com outra pérola, que é onde ele vai fazer esse efeito de zigue-zague. Então, eu venho com outra pérola. Insiro aqui na fita, na agulha, e vou fazer o mesmo processo desse lado. Meço mais ou menos onde fica o furinho, coloco a agulha bem no meio da fita e volto. Daqui ele já vai formando o zigue-zague. Eu vou fazer esse processo com 25 pérolas pequenas. Vou colocar fazendo esse vai e vem até o final. E quando acabar, é interessante você voltar toda a linha por dentro das pérolas e da fita. Então, você vai terminar, aqui como se eu tivesse terminado, eu vou retornar aqui por dentro, fazendo mais um furinho na fita e passando por entre as pérolas. Dessa maneira, o trabalho fica mais firme e não corre o risco de soltar. Quando você fizer todo esse processo, você vai chegar aqui no final, passar pela pontinha e fazer um arremate. Um arremate normal de costura, de preferência jogando aqui pra dentro. Ao invés de fazer do lado de fora, você faz por aqui, assim não aparece nenhuma linha. E o resultado vai ser este aqui. O que que eu fiz? Para dar um pouquinho mais de firmeza, se você achar que sua fita não tá firme o suficiente, você pode fazer uma dobrinha e costurar com ela também. Assim ele fica mais resistente na hora de colocar no pescoço. Para fita maior, é o mesmo processo, só que é um tamanho maior de fita. Eu usei aqui entre 1,30 m e 1,40 m de fita para dar um comprimento bom e ter uma alça legal para usar o colar mais comprido ou mais curto. A diferença aqui vai ser que você vai começar a colocar essas pérolas a partir de 45 centímetros do cordão. Vou pegar aqui a linha para demonstrar para vocês com a pérola maior. O processo, novamente, é o mesmo. A gente vai colocar aqui por volta de 45 centímetros, coloca bem no centro da fita
Aqui a gente volta um pouquinho pra dar o acabamento. E começa a colocar as pérolas. Então, novamente, a gente faz a volta na pérola, faz uma meia volta na pérola, com a fita, mede o tamanho e volta pelo centro da fita, que já vai formando a meia lua. Já coloca outra pérola, dessa maneira, e volta novamente. E aí, a gente vai criando exatamente o mesmo efeito que a gente teve no outro cordão, só que com uma alça um pouco maior. Aqui eu usei 23 pérolas grandes, para ele ficar um pouquinho maior. Você também pode escolher se quer fazer bem mais longo, bem mais curto. Essa é a sua opção. Você pode fazer com cristais, com pérolas, com contas, com sementes. Isso também fica a seu critério. A partir daí, eu tenho já um pronto aqui para mostrar para vocês. A gente fica com os dois cordões com pérolas. Um é esse grande e outro é o pequeno. Como que vai funcionar aqui? A gente precisa encaixar esses cordões para que eles formem o colar. Então, aqui é só vocês verem a maneira que a pérola encaixa melhor entre um e outro. Eu sempre acho que a fita com a fita dá um acabamento melhor e um caimento melhor no pescoço. Daqui, a gente tem que fazer uma pequena costura nessas duas alças. Então, a gente volta com linha e agulha para unir. Prende bem no centro uma fita da outra. Dá uma distância de mais ou menos 1 centímetro, não precisa ser nada muito distante. Para que ele fique delicado, realmente fica um acabamento bem bacana. Daqui a gente vai fazer uma costura simples. Não precisa se preocupar muito com o visual dessa costura nesse momento, porque a gente vai cobrir com uma outra camadinha de fita. Então, aqui é realmente uma costurinha só para prender, para dar firmeza na sua peça. Eu vou fazer bem simples, só para vocês poderem visualizar. Aqui mesmo você faz um arremate, para garantir que essa costura não solte. É bom sempre fazer esse arremate 2 vezes e não uma só. Esse nozinho clássico para arrematar a costura, 2 vezes que vai garantir uma firmeza. Até porque isso vai ficar pendurado no pescoço, tem um certo peso, então ele não pode correr o risco de soltar. Para fazer o acabamento, a gente vai usar mais um pedaço da fita larga. Pedaço de mais ou menos 10, 11 centímetros. Você faz uma voltinha, vai depender muito da largura da sua fita. Corta um pedaço, pode ser um pouquinho. Novamente, queima as pontinhas, é fundamental queimar as pontinhas da fita. E aí, a gente vai circular, envolver essa junção das duas fitas para criar um bom acabamento. Aqui sobrou um pedacinho. A gente pode dobrar esse pedacinho para dentro, também para garantir um pouco mais de firmeza. Como a fita é delicada, mesmo sendo de gorgurão, quanto mais firmeza a gente conseguir nessa costura, melhor. Assim, a gente garante que não vai ter problema e que não vai soltar. Ó, eu dobrei a fitinha e vou colocar essa bem no meio, escondendo todo o trabalho que a gente fez. Então, aqui, por dentro, a gente pode fazer uma costura mais firme até, não precisa ser bem delicadinha, porque essa parte também vai ser coberta depois. Só é importante fixar bem. Você prende e vai até o finalzinho da fita, deixando a linha bem na pontinha e de uma maneira que ela já fique um pouco escondida, porque é daqui que a gente vai partir para fazer esse arremate. Eu vou deixar ela bem aqui no finalzinho da fita. E aí você pode circular, envolver essas duas fitas com a fita maior. Certo? Aqui ficou um pouquinho grande, então eu vou tirar mais um pedacinho. Novamente queimar essa pontinha para não correr o risco de desfiar.
E aí eu vou fazer uma pequena dobra para ele ficar com um acabamento ainda mais legal. Aqui, o importante é fazer uma costura bem delicada. Nesse ponto, a gente já tem que ter um cuidado bem maior. Porque essa costura vai aparecer. Não tem como a gente esconder totalmente. Então, daqui, a gente tem que partir para um acabamento bem delicadinho. Você pode fazer uma costura invisível se quiser, mas aqui a gente consegue fazer com bastante delicadeza. O importante é fazer pontos pequenos e, de preferência, seguindo essas linhas da fita de gorgurão. A gente tem alguns veios, umas canaletinhas nessa fita. Então, se a gente seguir uma delas, consegue um acabamento muito mais delicado. Então, eu tô fazendo pontos tradicionais, mas sempre indo e voltando na mesma canaletinha da fita de gorgurão. Assim, o pontinho fica bem delicado e mesmo aparecendo, ele não fica grosseiro, ele não dá a sensação de estar mal acabado. A gente vai fazer isso até o final. Aqui cabe mais um pontinho. E aí, pra fazer o acabamento, dar o nó de arremate, sempre por dentro, porque essa parte vai ficar escondidinha, então ninguém vai ver o seu restinho de fita aparecendo. Então, arremata uma vez. Mais uma vez. E aí, um truque que eu sempre uso pra manter essa linha realmente firme é aqui por trás voltar. Ela não aparece por aqui, é somente dentro do nozinho aqui. Eu volto a fita por aqui e aí sim eu corto. Porque aí não corre o risco de ficar nenhuma pontinha solta por lá. Você vai cortar aqui bem rente a fita. E o acabamento já tá feito. Você vai fazer isso dos dois ladinhos, é a mesma coisa. E aí agora em seguida eu já volto pra mostrar pra vocês o acabamento final e como o colar fica no pescoço. Bom, o resultado do colar já com o acabamento dos dois ladinhos é esse. Eu tô usando, novamente, com uma altura um pouquinho mais alta, pra combinar com o decote da blusa, mas você pode usar ele bem longo, que fica lindo. Se você quiser fazer a parte de pérolas ainda maior, colocar 50 pérolas, pode fazer, o resultado vai ficar lindo. Você pode colocar vários arcos de pérola, ao invés de só dois. Usar fitas coloridas, fita de organza, você pode misturar com a de gorgurão para dar um efeito bonito e um brilho legal, e aí você consegue efeitos totalmente diferentes. Essa técnica também vale para pulseiras, fica lindíssimo, pode fazer com uma pérola bem pequenininha, que vai ficar super delicado, dá até para criança usar, as mamães que gostam de colocar uma bijuteria legal nas filhas. Fica super bacana. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito difícil dessa vez, e logo mais a gente volta com mais uma técnica.